Pedro aqui hoje, pastor. E eu vi a pastora falando de palavra, né? A nossa igreja não gosta. Duas coisas que a nossa igreja descartou. Meu pastor Vange, amo ouvir. Está ali meu amigo Natan, saudade. Tanto tempo nós não cultuamos juntos. É uma honra estar nessa casa. Trago um abraço da minha esposa, a missionária Angélica. Quer vir um povo comigo, mas a moto do povo deu ruim. O carro do menino também. Quer vir um povo cultuarmos, né, irmão? Está na hora de nós unir, independente de bandeira, independente de rota. Está na hora de nós quebrar alguns protocolos, pastor. Eu estou sentindo Deus aqui. O povo tem que entender, o pastor Diniz só olha para o dono da casa. Está na hora de alguns líderes no Jardim Paraíso entender isso. Estão estudando um pouco. Parece que o nosso escuta a glória é para nós, pastor Vange. Tem gente que, a minha irmã falou algo muito lindo. Antigamente a gente, quando não tinha culto na nossa congregação, nós saía procurando culto, irmão. Eu estou toda arrepiada aqui, irmão. O céu é da Batista, o céu é da Assembleia. Epa, eu tô sentindo. Tem um negócio do céu aqui, pastor. Não esquenta não, pastor. É a peneira de Jeová. O que o vento não tira, a peneira tira. Não adianta nós estar com muito e não poder contar com muito que nós está. É o que eu estou falando no ministério que Deus me emprestou para cuidar lá agora, que eu falei com o senhor. Estamos lá com o ministério Assembleia de Deus gerando vida em meio ao sacrifício, né? Eu não pedi para pastorear, só que eu vim debaixo de uma promessa. E quando tu permanece na fila sem pisar em ninguém, sem pular a vez de ninguém, a hora chega. É só obedecer e permanecer, aprender com Jesus, irmão. Abra a tua Bíblia, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, verso de número 5 e verso de número 6, é o ano do extraordinário. E quem aprende com Jesus vive o extraordinário, meu irmão Natan. Quem aprende com... Por isso que eu falo, minha maior referência não é o homem, minha maior referência é Jesus que morreu na cruz por mim, um pecador. Eu tenho duas bússolas, Jesus na cruz e minha Bíblia. Eu carrego duas bússolas, minha pastora. Jesus na cruz e a minha Bíblia. Só que tem gente que gosta, né, de ir para a internet. É pessoas que nem sentam para ouvir ninguém, está indo para a internet. E se o próprio Jesus sentou para ouvir, aí você presta teu ouvido para quem não gosta de sentar, aí fica comendo comida estragada, né? Aí ainda bem que aqui tem pastor e homem de Deus que eu amo ouvir. Pastor Vange, sem palavras, prega. Fica até difícil, tá, pastor, de pregar, né? Eu falo que eu não sei quem fala que eu prego, né? Eu sou que nem Jeremias, eu só abro a boca. Quem fala aqui é o céu, né? Eu não sabia ler, eu não sabia escrever. Aí ele achou graça num ex-traficante, em alguém que não valia nada, em alguém que pela sociedade não passaria de 15 anos. Mas o dono da vida, o fabricante, não. Porque tem gente que quer dar prazo de validade, mas só quem pode dar prazo de validade é quem fabrica. Aleluia. Tem glória para Deus aí, meu irmão? A igreja está na hora de aprender. Tu não tem que sentir para dar glória, tu tem que dar glória para sentir. Eu não dou glória quando eu sinto, eu dou glória para sentir. Ei, Jesus, vamos lá, rapidão. Prometo ser rápido, porque eu estou 22 dias ministrando todos os dias, né? E é 22 anos, né? Fazendo hemodiálise, né? 22 meses, né? 22 semanas. É porque eu fico triste com alguns amigos. Quer pregar milagre, quando Deus bota para viver milagre, no banco aí sai. Então eu falo, eu posso pregar, tá? Eu posso porque eu sou um milagre, O médico me deu 5 minutos de vida, mas o médico do médico... E a minha enfermeira fica doida, pastor Diniz. Elas ficam doidas. Ela fala, varão, eu já tenho enfermeira que eu peguei estagiária. Hoje eu tenho 20 anos só numa clínica. Elas falam assim, rapaz, eu fico doido contigo. Quando tu não entra pregando, tu entra cantando. Aí eu falei vou te dar a receita, porque eu descobri que o meu Deus é maior do que o meu problema. Tem glória ou não tem glória?
Quando tu entender que o teu Deus é maior do que o teu problema, tu vai viver o extraordinário de Deus, irmão. Sabe qual é o mal do crente hoje? Reclama muito e esquece calar. Eu quero pregar, Jesus, eu quero pregar, mas o céu aqui tem um negócio bom para pregar. Vamos lá, rapidão. Eu costumo dizer, pastor Diniz, que quem faz o que todo mundo faz, vive o que todo mundo vive. Agora, quem faz o que ninguém fez, vive o que ninguém viveu e tem o que ninguém tem. Tem glória para Deus aí? Tu vai parar de fazer o que todo mundo faz e vai fazer algo diferente a partir de hoje? Porque só vive o extraordinário de Deus quem faz coisa que ninguém faz. É por isso que Deus gosta de Pedro. Cristo gosta de Pedro por causa de que Pedro vai fazer o que ninguém tem coragem de fazer. E se tem uma coisa que mexe com o céu, é crente que tem atitude. Vamos lá. E Pedro aprendeu, meu pastor Vange, meu professor, meu mestre, né? Admiro muito ouvir, gosto muito de ouvir. Eu gosto de sentar para ouvir, porque se falar fosse bom, nós teríamos 2 bocas e 1 ouvido. Mas eu descobri que ouvir é melhor do que falar. 2 ouvidos e 1 boca. Era Jesus dizendo, vocês têm que ouvir mais. Só que ninguém quer ouvir, todo mundo quer falar. Você viu? Ninguém quer mais ser liderado, todo mundo quer ali. E eu amo apoiar. Eu nunca pedi, mas eu amo apoiar. Só que chega uma hora que Josué amou apoiar, mas chegou uma hora que o céu falou, Josué, esforça-te, levanta e tem de bom ânimo, porque assim como eu sou com Moisés, eu também serei contigo. Só que o lindo é que Deus não falava com Josué toda hora. Deixa isso para lá, né, pastor Vante? Deixa isso para lá. Vamos correr para cá para o texto que a hora voa. Vamos lá. Verso de número 5. Eu falei que ia trazer uma palavra profética e eu tenho uma palavra profética para essa casa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja continua oração por ele a Deus. Repete o verso 5 para tu entender. Pedro, pois, era... Eu não estava preso não, pastor? Porque o que é do céu não tem como prender. O que é do céu só fica período, Natan. Guardado. Esperando alguém que move o céu. E como que eu movo o céu, pastor Aristide? E o lindo do texto é que enquanto Pedro está guardado, o autor que está guardado não está preocupado. Porque não tem como, meu irmão Felipe, alguém que está guardado para morrer daqui 1 semana, minha irmã, minha pastora, está dormindo. Vou mexer com depois vocês culpam toda a pastora. Vai ser tudo para ela, que ela que começou esse rolo aqui, ela só certificou. Não tem como alguém que vai morrer daqui 1 semana, meu pastor Vange. Tiago, seu amigo, já foi decapitado. Só que uma coisa é matar quem já cumpriu a chamada. Pegou não? Eu quero ver matar quem está começando. Porque se tu for ver o texto e a história, aqui está começando o ministério de Pedro. Pedro está se convertendo aqui em Atos, gente. Pedro faz coxo levantar. Pedro faz muitas coisas, mas Pedro não é convertido. Pedro está com a espada. Agora me mostra em Atos 12 o anjo falando para ele, pega a espada. Eu vejo o anjo dizer para ele, veste a sandália, que é a alpaca, cinge o teu lombo, coloca a capa aí Porque Pedro agora está convertido em Atos 12. Então Pedro agora está guardado para ser morto por quem? Por Herodes, pela cúpula do Alexandre de Moraes hoje, né? Se nós for pregar o texto, a gente sabe um pouquinho, né? É a culpa. E eu fico muito triste que hoje teve crente que votou no Lula. Como é que eu voto em algo que eu prego contra? Eu perdi a amizade, pastor, porque eu falei, eu prego Bíblia, eu sou direita. E tu pregou, tu ainda fala para mim, aí hoje está reclamando para mim. Eu falei, vai lá e fala com ele. Como é que tu prega a família e vota em alguém que é contra a família? Calar, mas deixa isso para outra hora eu vou vir num debate com o Vange, com o senhor sentar e a gente vamos... Isso aqui é bom para a Bíblia, vamos deixar isso para lá.
Mas Pedro está guardado para ser executado daqui uma semana. Só que o texto é bem lícito dizer, e Pedro E Pedro fazia o que, igreja? Quem pode ler o verso 6? Rapidinho você vai sentar, para nós começar a ministrar, que eu vou ter que voltar alguns contextos. Estava Pedro o quê? A tradução original. Pedro estava o quê? Dormindo. Mas olha só que coisa linda. Pode tomar teu assento agora, comecei. Já esqueci essa aqui. Essa aqui minha Bíblia já ficou, vou pregar. Natan me conhece, né, Natan? Eu prego por causa do céu, né? Ele vai falando para mim, eu vou escutando aqui, eu vou falando para ele. Pode tomar teu assento, por gentileza. Irmão, olha só que coisa linda. Pedro está preso. Não, o texto não diz que ele está preso. O texto diz que ele está o quê? O texto original ele não está preso. Ele está o quê? Então tem coisa tua que não está presa. Eu vou descer, tá, pastor? Eu vou descer que eu prego bem, eu estou pregando bem. Acabei aquele Aristide pentecostal, né? E agora a gente está pastoreando, nós para de ser correr na igreja, acabou. Parece que os vídeos de correr, pular, sai, né? Nós vira tipo, nós pega mais com o Gé. Então não estava preso. Estava o quê? Então tem coisa que é tua que não está presa. Tem coisa tua que está o quê? Só esperando uma igreja. Só esperando o que, meu pastor Vange? Se reunir. Só que tem igreja que hoje se reúne para falar mal do líder e não para orar. Enquanto Pedro está guardado, a irmã Maria está adiantando, na hora de nós voltar lá para minha casa para voltar ao culto do café. Porque tem alguém que é apóstolo da casa, que está correndo risco de vida. Tiago já foi morto lá na prisão, mas Pedro não pode. Enquanto a igreja se reúne, o texto está dizendo que Pedro está o quê? Dormindo. Só que Pedro é discípulo de Cristo. E discípulo de Cristo não imita homem. Discípulo de Cristo imita. E Pedro vai aprender. Vamos voltar rapidão. Vamos voltar ao Evangelho Sinótico para tu entender a história de Pedro. Porque se eu ficar aqui, tu não vai entender o que eu vou pregar para você hoje. Eu estou falando para viver o extraordinário de Deus. Tem que estar cheio do ex. Pedro só faz milagre quando está cheio do ex. Só dá para fazer o extraordinário quando eu estou cheio do ex. Enquanto eu não estiver cheio do Espírito, eu não vivo o extraordinário. Então Pedro está entendendo, eu preciso ser cheio. Porque enquanto eu estou vazio, eu fico. O texto vai dizer que ficávamos em Jerusalém. Jesus está dando uma receita para eles. Não é tempo de ninguém sair. Mexe comigo, pastor Evangelho. Não é tempo de ninguém sair. Só que a igreja não está sendo aplaudida. A igreja não está sendo comercializada. A igreja está sendo perseguida. Mas a ordem do dono da igreja é: ninguém sai, todo mundo fica. Ficai-vos em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. E hoje nós vivemos uma geração que, se o pastor chamar a atenção hoje, amanhã sai e vai para outra igreja. Só que ele não descobriu que o problema não é o lugar. O problema às vezes sou eu. Não é o lugar que é o problema. Enquanto eu não reconheço que eu sou o problema, não tem como eu viver o extraordinário de Deus. Só eu estou sentindo Deus aqui, o cabelo já subiu. Ainda bem que eu já cortei baixinho, que se tu duvidar eu deixo tu colocar a mão. Mas o problema é se tu tiver com alguma coisa, tu colocar a mão na minha cabeça. Certa feita eu fui pregar num lugar, eu falei que o cabelo estava arrepiado, o cara foi tacar a mão, mas quando ele tacou a mão, ele puf. Mano. E eu estou numa busca, eu vou sair daqui, eu vou lá para dentro da mata do azeite, né? Porque quem quer viver o extraordinário de Deus não dá para ficar debaixo de coberta. Quem quer viver o extraordinário de Deus tem que provocar. Para viver o extraordinário de Deus tem que fazer o que muita gente não quer fazer. E quando eu prego que eu não faço o que todo mundo faz, eu não tenho que esperar o meu irmão fazer. O primeiro a fazer tem que ser eu. Então ele está dizendo, vou voltar aqui, Evangelho segundo escreve evangelista Mateus. Vamos correr rápido por causa da hora. A hora não espera, né? Culto bom, a hora não espera. Aquele culto pesado, o relógio amarra. Eu fico doido para devolver o microfone para quem é de direito. E o relógio não voa, fica preso. Eu doido para acabar. Então o texto vai dizer, vamos voltar ao Evangelho Sinótico de Mateus. O evangelista Mateus vai escrever quando Jesus vai chegar na ilha de Cesarea de Filipe. Para tu entender a chamada de Pedro. Para tu entender a chamada de Pedro, nós temos que voltar lá na ilha de Cesarea de Filipe, do capítulo 16, do verso 13 em diante. Jesus vai olhar para os discípulos. E hoje eu fico triste com alguém que fica falando quanto tempo tem de culto.
quanto tempo está na igreja? Eu fico triste, por causa de que, não, na igreja não tem que ter tempo, irmão. Na igreja tem que ter amor. Tempo tem que ter na firma. Quando mandar embora, aí pega esse retardado aí que fala que não tem que dizimar. Aí tu recebeu o teu tempo de casa, vem aqui e dizima os 10% da casa. Porque eu vou ser mais, eu posso ser além no dízimo? Posso entrar rapidinho? Posso dar um negócio? Dízimo tira do céu. Dízimo tira do céu. Vai lá, vamos entrar, vamos rapidão. Ladrão entrar no céu? Não. Afeminado entrar no céu? Não. Olha o que Deus está dizendo para Malaquias. Malaquias, em que esse povo está me roubando? No dízimo e na Então vamos sair de Malaquias, vamos dar uma passeada também em Atos. Ananias e Safira mentiram no dízimo na morreu ou viveu? Opa, então quer dizer que dízimo tira do céu? Claro que tira. Abraão também vai receber uma oferta. Me prova, pastor, te provo. Isso aqui nós mexe com Bíblia. Eu gosto de falar o que está escrito. Hebreus capítulo 7, verso de número 11. Quando Abraão, então já que eles estão na graça, eu vou levar eles para... Já que eles estão na lei, eu vou levar eles para a graça. Eu te provo que tem dízimo na graça também. Abraão recebe uma propriedade de Melquisedeque. Primeira coisa que Abraão vai fazer, vai tirar os 10% e vai devolver a casa do tesouro. É por isso que tem crente que não prospera. É por isso que tem crente que não vive o extraordinário de Deus. Porque já tem a mão mirrada e fica emprestando ouvido para quem não tem Bíblia. Eu tive que debater. Eu fui numa pregação, o pastor falou no culto que eu ia pregar que dízimo não tirava do céu. Eu falei, pastor, hoje eu vou ter que te confrontar. Se dízimo não tira do céu, eu volto para o tráfico de droga. Porque eu roubava. E o texto é bem claro em dizer: em que me rouba? Se o céu é para ladrão, o que eu estou fazendo aqui tentando mudar de vida? Eu estou sentindo o céu aqui, irmão. Tem glória para Deus aí, tem glória. Vamos lá. Vou voltar para o livro de Mateus. Evangelho segundo Mateus. Evangelista Mateus está escrevendo. Jesus agora chegou na ilha de Cesária de Filipe. Vai olhar para o discípulo e vai dizer: quem vocês acham que eu sou? Quem vocês acham que eu sou? E tem gente que chegou primeiro de que Pedro ali, pastor Diniz. Tem gente que está ali primeiro de que Pedro. Aí vai dizer: Jeremias, Elias. Não. Um dos profetas. Jesus vai olhar para Pedro: e você, Simão Barjona, quem tu acha que eu sou? Pedro vai dizer: rapaz, quem tu é? Tu és o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Jesus vai olhar para Pedro e vai dizer: rapaz, bem-aventurado é tu, Simão Barjona, que não foi carne nem sangue que te revela. Mas aí que começa o problema. Quando Deus revela para nós quem Ele é, no automático Ele vai revelar para você quem tu será para Ele. Vou embora. Tem gente que só quer que Cristo revela para ele quem Cristo é, pastor, mas não quer saber quem tu será na mão de Cristo para Cristo. Quem está dizendo? Bem-aventurado é tu, Simão Barjona, que não foi carne nem sangue que te revelaste, mas o meu Pai que está no... Também te digo. Agora Deus dizendo: tu és para mim, tu és pedra, e sobre essa pedra edifica a minha igreja, e a porta do inferno, Pedro, não vai prevalecer. Tem glória ou não tem glória? Tem aleluia, não tem aleluia? Sabe o que Deus está dizendo? Tu és pedra, e a porta do inferno não vai prevalecer contra a tua casa. Ela pegou lá atrás. Não vai prevalecer contra a tua família. Não vai prevalecer contra o teu negócio. Porque sobre você eu edifiquei uma pedra, uma rocha, e Satanás não vai prevalecer. Pedro está entendendo. Corremos. Mas o evangelho sinótico rapidinho de Marcos, capítulo 4, verso 35. Jesus vai dizer: e passaremos e chegaremos do outro. Só que o tempestade está bravio. Jesus está fazendo o que na proa do barco? Enquanto o discípulo está apavorado, Jesus está o quê? Dormindo. Dormindo. Pedro está vendo isso tudo, não está? Evangelho também escreve Marcos, mais uma vez, capítulo 14, verso 22. Jesus vem andando sobre as águas. Os discípulos vão olhar e vai dizer: lá vem um fantasma. Lá vem quem? Um fantasma. E Pedro vai dizer: se é você, mestre, manda eu ter com
contigo. Jesus, então vem. Porque uma coisa é eu sair quando Jesus manda. Outra coisa é eu sair com a minha própria perna. Uma coisa é eu sair com Jesus mandando. Outra coisa é eu sair sem Jesus mandar. E quem sai sem Jesus mandar, a tendência é: cuidado, eu não vou nem entrar aqui por causa da hora, eu vou correr, que eu ainda tenho mais evangélico para te explicar. Agora vamos comentar mais um evangélico, senão que Natan, rapidão. Livro de 2º evangelista, doutor Lucas agora está escrevendo A Pesca Maravilhosa. André apresenta Pedro para Jesus, só que alguém que tem experiência. Só que não é a tua experiência que vai fazer tu pegar o que o céu tem. Pegou não? Porque às vezes a gente confia muito no que nós sabemos. Só que tem coisa que é projeto de Deus para se realizar na minha casa, na tua casa. E a gente está tentando com a nossa. O texto está dizendo que Pedro está pescando a noite toda, Natan. E ele é mestre na pesca. E ninguém entra para o mar se não tiver certeza que vai voltar com peixe. Ele só entra para o mar se ele tem certeza que vai pegar. Só que já tinha um projeto desenhado. Se ele era bom lá fora. Sabe qual é o mal da gente? Acha que Jesus escolheu a gente quando levantamos a mão aqui e se rendeu. Mentira. Ele te escolheu quando estava fazendo algo lá fora. Ele estava dizendo assim: se Pedro pesca bem lá fora, uma coisa é pescar sem mim, outra coisa é pescar comigo. Aleluia. O texto está dizendo que Jesus está paquerando Pedro, meu irmão. O texto diz que Jesus está paquerando Pedro. E o lindo é que Jesus não está pregando para Pedro. Se tu pegar o texto e for ver, meu pastor Jange, ele está pregando para uma multidão. E eu tenho muito medo de multidão. Porque multidão às vezes não vem pela palavra. Multidão vem pelo... Deixa para lá, pastor. Vou deixar para você. Correndo. Só que alguém que não está no meio da multidão vai chamar a atenção dele de perto, de longe. Aí eu tenho um tema nessa mensagem da pesca maravilhosa: a tua atitude vai gerar o teu milagre. Por quê? Pedro está frustrado, gente. Pedro está que nem eu e você, às vezes todo endividado. Só com uma coisa: é eu ter problema e conhecer a voz de quem... cheguei na senhora, viu? Falei que ia chegar. É eu conhecer quem me fez a pro. Só que tem gente que anda com ele, fala dele, mas não conhece a voz dele. Calaba. E o que mais tem no nosso meio hoje, pastor Juan, é pessoas que pregam por emocionalismo. Não está apto a viver experiência com Deus. E Deus não gosta de quem sabe muito. Deus gosta de quem tem experiência com Ele. Portanto que Jó era temente. Jó ouvia, mas não tinha experiência. Agora Deus vai permitir Satanás tirar algumas coisas de Jó. Para quê? Para criar um relacionar. Então tem coisa que na minha e na tua vida não é diabo. Tem coisa que na minha e na tua vida é o próprio Deus mexendo para nós criarmos um relacionar e parar de escutar qualquer tipo de voz. Porque quem tem relacionamento com Deus, quem tem relacionamento com Deus, não dá ouvido para qualquer tipo de barulho. E eu falei com o meu pastor Oséias ali sentado: barulho não traz presença. Agora eu descobri, pastor Vange, que a presença, ela traz barulho. Barulho de quê? Barulho de quê? Barulho de línguas estranhas. Eu não preciso da bateria para me falar em mistério. Eu não preciso do teclado para me falar em mistério. Eu só preciso sentir o que eu estou sentindo aqui em cima. É o que a igreja está na hora de entender. É por isso que Paulo está ensinando a igreja de Corinto: quando entrares na minha casa, peça discernimento. Porque tem gente que pula Cofini e Finéias, dança Cofini e Finéias.
Que ele mandou rebadarabia. Porque tem gente alegre, pastor Zé Diniz, porque leva a presença. Olha, cuidado, rapaz. Levar é uma coisa, ter é outra coisa. O céu não é para quem leva, o céu é para quem tem. Outra hora eu prego 1 Samuel aqui para tu entender o que é ter a presença e levar. E cuidado, hein? Levar a presença às vezes dá sinal para o teu adversário te atacar. Porque Deus não tem compromisso com quem leva. Deus só tem compromisso com quem tem. Portanto, que tu vai ver que quando ele perde ela, eu posso conjecturar que ele pede para morrer. Ele não dá para ficar no trono e não ter o que me mantém no trono. Tu vê que ele nem se preocupa quando alguém diz que o Finés morreu, Natan. Ele nem liga agora quando alguém fala assim, ó, além dos teus filhos morrer, a arca de Deus, a arca da aliança foi tomada. Era ele dizendo, não dá para manter um sacerdote sem o que me mantém de pé na cadeira. Não dá para pregar sem a presença. Não dá para cantar sem a presença. Epa! Corremos. Pedro pesca, não pega nada. Mas uma coisa vai mexer com Jesus: a atitude de Pedro. Porque o problema não era o lugar. E sabe qual é o mal dos nossos crentes do século 21? Sempre eles querem botar o lugar como problema. E tu pode ver, sai daqui, vai para outro e continua a mesma coisa. Porque o problema nunca foi o lugar. O problema às vezes sou eu, irmão. E difícil é eu reconhecer que eu que sou o problema. É muito fácil eu arrumar um culpado para o meu problema. De que ser homem ou ser mulher bater no peito de Deus. O problema sou eu. E se tem uma coisa que Cristo amava em Pedro, era isso aí. Pedro não era covarde. Pedro negou mesmo. Pequei mesmo. Não culpava Tiago, não culpava João. E hoje nós temos uma igreja que joga muita responsabilidade, igual Eva e Adão no jardim. Foi a mulher que tu me deste, mas eu não dei responsabilidade para a mulher. Eu dei a responsabilidade para você, Adão. Tu comeu porque tu quis. Deixa pra lá. Aí o texto diz que Pedro não pega nada, pastor. E está endividado. Só que Deus está dizendo, eu estou fazendo isso, rapaz, para criar um relacionamento contigo que eu não tive com ninguém. Pedro vai descer. Tiago, o apóstolo Tiago vai escrever 4, verso 10. Se humilhar debaixo da mão potente do Senhor. Que quando eu desço, gente, quando eu desço, é sinal, humilhação. E se tem uma coisa que Deus não deixa de mão vazia, é alguém que se humilha perante a mão. Pedro se humilha, Pedro desce. Só que além de descer, meu pastor Vande, ele vai limpar. Porque ele sabe, não dá para pegar peixe grande com rede suja. Agora Jesus está olhando para ele, ele está dizendo, Pedro, gostei. Porque se é alguns pescadores que a gente conhece, pastor, quem saiu frustrado do mar que vai ficar limpando rede, Felipe? Só que Pedro entende, hoje eu não peguei, mas amanhã. E para viver o extraordinário não é quando eu quero. Viver o extraordinário não é quando eu quero, é quando ele quer. O mal é que a gente quer as coisas na nossa hora. E eu descobri que não é na nossa hora, é na hora dele. Porque nem toda vez que eu acho que eu estou merecendo, ele está dizendo, não está. Agora, quando eu penso que eu não estou merecendo, ele está falando, agora eu dou. Porque a pastora já falou aqui, parece até que é ele que depende de mim, de você, né? Parece que ele é nosso empregado, né? É igual quando alguém faz campanha de 7 semanas. Acha que Jesus tem que falar naquele texto ali 7 semanas. É Jesus, é nós que trabalha para Jesus ou é Jesus que trabalha para nós? Eu não sou contra ele falar nas 7 semanas, ele pode falar, mas será? Então, o que nós temos que entender, nós somos totalmente dependente dele. O texto vai dizer que Pedro está frustrado, mas Pedro desce, lava a rede. Ele vai gostar da atitude de Pedro.
vai chegar de mansinho. Só que o lindo é, pastor Vânia, que o texto é bem claro dizer, junto à praia do lago. Junto à praia do lago de Genezaré. Praia, lago. Peraí. Tem diferença entre praia e lago. Praia é algo. Só que Jesus estava dizendo para Pedro, eu sou o Cristo, que faço milagre no grande. Opa, alguém gritou lá atrás. Isso aí, tem que ter a mente boa. Eu sou o Cristo que faço milagre no lago. E eu sou o Cristo que faço milagre na praia. Eu sou o Cristo que faz milagre na igreja grande. E eu sou o Cristo que ainda faz milagre também na igreja pequena. Mas Pedro, o problema não é o mar que tu está pescando, Pedro. E você já sabe que tu é um cara que eu gosto. Eu gostei que eu estou dando bate-papo dele, né, pastor? Me empresta teu barco. Aí Pedro, né? Porque ele só pede enquanto ele está fora, né, pastor? E hoje o obreiro quer mamão com açúcar toda hora. Essa semana eu chamei um obreiro e falei, pô, varão, assim não dá. Aí ele ficou sem falar comigo, eu falei, amém. Só que eu não estou falando pro teu mal, porque a amiga é quem fala a verdade. Agora, tu passou num montão de ministério, me mostra eles. Agora puxa a minha ficha aí. Vê quem é, não tenho nada contra ninguém. Não tenho guerra com ninguém. Não tenho bandeira de ninguém. Quem me conhece sabe que eu vou em qualquer lugar. Porque hoje tem gente que escolhe culto para ir. Eu quero saber que céu que está indo. Porque tem crente que eu vejo as conversas que eu fico assim, está fazendo o que na igreja esse camarada, essa camarada? Perdendo tempo e tomando a vaga de quem quer ser verdadeiramente um adorador. Porque eu estou escutando umas conversas no nosso meio, pastor, que eu fico assim horrorizado. Eu não vou com a cara de fulano. Se não vai com a cara do irmão que está vendo, como é que vai com a cara de Deus que não vê? Eu fico doido aí, não sei como é que tu consegue abraçar, gente. Tu sai daqui e fala mal de você. Eu falei, pô, Judas traiu, Jesus abraçou e beijou. Quem sou eu para não falar com quem fala mal de mim? Ou eu sou imitador? Eu não sou, irmão. Para me ter problema, eu volto para a minha vida. Tem lá um fuzil, tem lá uma mochila. Tá tudo lá, os caras, tudo que eu vivia, tá tudo lá. Hoje eu ainda falo com eles, evangelizo eles. Só que eu decidi mudar de vida, irmão. E tem crente que ainda não entendeu para que Deus resgatou ele, pastor Diniz. Eu fico triste. Porque é gente que tem que se converter de novo. Quando tiver um batismo, nós pegar e mergulhar na marra. Para ver se nasce de novo, Natan. Como é que eu não vou com a cara do meu irmão que está com o mesmo propósito que o meu? Eu falo para minha esposa, ninguém deixa falar mal. Quem não pode falar mal sou eu. Aleluia. Jesus já me deu a receita, por causa de mim vocês serão perseguidos, vocês serão traídos, vão te caluniar. Cuidado se estiverem falando muito bem, não morre não. Aí o texto diz que Jesus pega o barco de Pedro para nós corrermos. 10 minutos nós acaba. Pedro está todo bom, porque Jesus agora está no barco. Só que a mente de Pedro é essa, pastor. Será que vai mudar o local? Só que Pedro ainda não tinha entendido. Uma coisa é eu sair para pescar com Jesus. Outra coisa é eu sair para pescar sem ele, minha irmã. E ainda mais alguém que Deus tem um projeto. Pode ter a faculdade, pode ser mestre, mas quando Deus tem um projeto, só vai dar certo quando Jesus fazer parte do projeto. Eu vou te contar uma experiência minha, 22 anos, pastor, de hemodiálise. Eu fiquei dialisando 11 anos e tentava me encostar e não conseguia, pastor. E tentava me encostar e não conseguia, advogado brigando pela minha causa, minha irmã. Eu falei, que negócio é esse? E mamãe da vila, tu ainda não entendeu? Tu era um pandeirista da casa do Senhor, rapaz. Olha o que tu anda fazendo hoje. É porque os outros não entendem, porque a gente confronta, pastor. A gente fomos confrontados dentro da nossa casa. Eu fui para a boca de fumo, não foi porque eu queria mostrar que eu queria andar de fuzil, queria andar de cordãozão, não, minha irmã. Era a necessidade, a fome. Mamãe, mãe de 7 filhos, mãe era pai e mãe ao mesmo tempo. Eu não tive pai para me aconselhar.
Eu queria tomar um café, minhas irmãs dormindo, eu sempre carreguei, eu sou homem. O pão é delas, eu vou me virar para tomar meu café. Deixa para elas que elas é menina. Hoje é uma geração covarde, né? Hoje nós temos a geração que tem tudo, mas ainda é covarde. É por isso que tu vê jovem morrendo, porque é muito bom para os outros na rua e não honra o pai e a mãe dentro de casa. Eu era um leão na rua, mas quando minha mãe via, os caras ficavam doidos na boca, minha mãe me pegava com vassoura, com tudo, me varria com fuzil, com tudo. Os caras falavam assim para mim, tu manda na gente e tua mãe te bate. Eu falei, ela pode bater toda hora. Quem não pode é vocês. Ela pode me pegar toda hora. Ela é meu, vou te dar logo uma receita. Ela é meu pai e minha mãe ainda é minha intercessora. Não é porque eu dou tiro, não é porque eu corro bem. É por causa do joelho dela que eu tô aqui de pé. Eu tô sentindo o céu aqui, irmão. Eu tô sentindo Deus falar aqui com alguém. Hoje nós temos uma geração que tem tudo e não valoriza. Eu já enterrei 2 jovens. Mas já ganhei para mais de 70. Orando 10 anos pelo meu irmão, pastor. Eu só abri esse ministério por causa dele, que eu falei, quando for a hora de eu abrir, meu irmão vai bater no meu portão, tomado no mistério, aí eu sei que é hora de abrir a tua casa. Pastor Vange, oh, coisa linda, eu tive uma visão. Eu guiando meu irmão pelas igrejas, pastor. Fui pregar no Grã-Pará numa festividade, com essa mesma roupa. Estou passando esse brusão. Daqui a pouco eu estou vendo meu portão bufo. Abri, como é gostoso sentir gritando, irmão. Porque eu não entreguei meu fuzil junto contigo quando tu se rendeu para Jesus. Hoje a minha cunhada não vai contigo não. Hoje quem vai te acompanhar na tua pregação sou eu. Falei, Deus, chegou a hora. Em 3 dias eu vivi o extraordinário de Deus. Não tinha som, não tinha cadeira, não tinha loja e nem dinheiro. Como é que abre? Aí eu falei, agora eu faço prova do céu. Porque, olha, ninguém entendeu porque eu peguei um gancho no dízimo, né? Eu falei, eu sou dizimista fiel da tua casa. Eu não sou ladrão. Eu não te roubo. Falou, quando chegasse a hora, ele bateria no portão. Eu falei, agora ele bateu. Agora é a hora de abrir o ministério, então agora tu envia. Ele falou, rapaz, eu não sou homem para... e nem filho do homem para que se arrependa. Quando eu pensei que não, pastor, que a pouco chegou a missionária Aristide. Ontem eu não consegui dormir e o céu falou para mim, dá a chave da loja para ele. Tem glória, tem glória. Tem aleluia, não tem aleluia. Como é que tu abre, irmão? O ministério em 3 dias, sem nada. Alguém me ligou e falou, Aristide, eu tenho um som aqui de 12 mil. E eu também não consegui dormir. Fiz 15 dias aqui, ó, sozinho na chuva. Alguém falou, esse cara tá maluco, é? Em 15 dias eu falei, eu vou levantar o propósito. Em 15 dias tu lança o som da igreja. Alguém pensou, alguém que podia me ajudar ficou fazendo teatro. O céu falou para mim, rapaz, tu não depende do homem, tu é dependente de mim. Eu não falei que vou te dar. Sobe para Campina. Fui para Campina no 15 dias, pastor. Um amigo nosso que o senhor também conhece falou, Aristide, eu estava dormindo, eu troquei o som todo da igreja. Botei um som de 60 mil na igreja. Aquele meu som de 12 mil, o céu falou para mim, pega e leva para o meu servo, vamos embora. Pega e leva para o meu servo. Tem glória, tem glória. Tem aleluia, não tem aleluia. Eu estou sentindo o céu aqui. Oh, oh, Jesus, tu está aqui. E Jesus está mandando para falar para alguém. Faça a prova dele, rapaz.
Faça a prova dele para tu saber se ele está contigo mesmo. Que ele vai te dar um sinal. Ele vai te dar um sinal. Pedro chega no mesmo lugar, meu irmão. Isso aí, ó. Isso, caneta. Gostei desse menino. Isso aqui é pregador, né, Vânia? Pedro chega no local, varão, todo bom, pensando que ia mudar o local. Agora Pedro vai para o mesmo lugar que ele saiu frustrado. Jesus fala, lança a rede. Mas mestre, trabalhamos a noite toda e não apanhamos nada aqui. Mas por que tu manda? E sobre a tua? Porque não tem milagre se não... Aí eles querem profetizar milagre, pastor, mas cadê a palavra? Está sequíssimo. Sobre. Uma coisa é estar sequíssimo enterrado. Outra coisa é estar sequíssimo sobre. E aí, filho do homem? Poderão reviver esses ossos? Ezequiel não é bobo. Eu só sou canal. Está na hora de alguém entender. Tu não faz nada, rapaz. Tu só é canal. Senhor Jeová, tu sabes. Então fala para quem está morto, quer voltar a viver, priorize. Priorize o ex que te digo. Priorize o que entrega o CPF. Não sou contra, não. Priorize quem te entrega a identidade. Ele diz, fala para esses ossos secos. Ouve o pregador. Enquanto não tiver palavra, não pode ter milagre. E hoje é o que a minha pastora falou. Estamos perdendo os milagres. Porque emprestamos nossos ouvidos para tudo. E tem louvores aí que já é até oferecido e tu anda cantando. Deixa para lá. Outra hora nós entramos nesses trâmites. E a palavra que é o canal para tu abrir a profecia. E tu vê que o que está sequíssimo. Depois da palavra vai fazer ter um reboliço. Porque aonde tem palavra, tem que ter reboliço. Não é reboliço de confusão, não. Onde tem palavra, tem reboliço. Reboliço para quê, pastor? Para colocar o que estava fora do lugar no seu devido lugar. E só volta para o lugar depois da palavra. Pedro está com a rede e põe, corremos, pastor, cada hora. Chegamos em Atos 1. Eles vão estar debaixo de uma promessa. Vão estar debaixo de quê? Atos 1, versos 8. E serão minhas testemunhas. E derramarei sobre vós o meu poder. E será minhas testemunhas em Judá, em Samaria e até o confim. Aqui é Bíblia. Pode ficar tranquilo que aqui vai tudo com Bíblia. Não vale se não for sem Bíblia, não vale. Só é sem Bíblia quando é meu testemunho real que tu está vendo. Aí eu vou falar de mim. Agora, quando é da palavra, tem que vir com a Bíblia. Então eles vão ficar. Eles estão debaixo de uma. Porque para a promessa acontecer, tem que permanecer e obedecer. Só que hoje os camaradas, se o pastor for lhe dar um sermão que confronta, e não é aqui para mim não, já perdeu. Só que os discípulos estão tomando um sermão de Cristo, mas estão permanecendo. Atos 1, quando você estiver cheio, vai ser a hora de sair. Eles permanecem. Agora, Atos 2, a descida do Petem. E aonde foi o Pentecoste, pastor Diniz? Aonde foi esse Pentecoste, pastor Vange? Sabe onde foi? Dentro da casa da irmã Maria. Porque aonde começa é aonde termina. O texto diz que eles estão reunidos. E quem dava culto era quem? Irmã Maria. Porque a igreja não podia abrir o templo. Porque a igreja primitiva estava sendo o quê? Perseguida. Eles estavam cultuando o ex-com. E quem tinha condição de dar culto era só a irmã Casa Grande e irmã Maria tinha condição. Então o culto era na casa dela, tinha 500 no culto. Só que tem gente que não aguenta esperar, porque esperar dói, esperar traz choro. Esperar é para quem conhece a voz. Se não conhece a voz, na emoção não fica. Então vai ficar 120. Quando fica 120 no mesmo propósito, ele vai assoprar o vento impetuoso e todos vão falar. Língua repartida como de Pedro, com João está dizendo, agora é a hora de nós sair. Atos capítulo 3. Agora Pedro com João chega na porta formosa. Tem um coxo, tem o quê? Tem um coxo. Pedindo o quê? Esmola. Só que esmola não muda ninguém. Deixa pra lá, né, pastor?
Esmola não muda ninguém. O que muda é poder de... E não dá para mudar quem dá esmola. Só dá para mudar quem carrega poder. E Pedro com João estão cheios do poder. Ele vai olhar para Pedro e João vai falar, olha para nós primeiro. Porque não tem como eu profetizar para a tua vida se tu não olhar para mim. Eu só posso profetizar para você quando tu olhar. Ele olha para Pedro e João vai dizer para ele, nós não temos prata, nem ouro, mas o que tem, isso eu te dou. Mas mexeu comigo, mano, que Pedro está cheio. Ele libera a palavra, mas acontece alguma coisa com o coxo. Em nome de Jesus de Nazaré, levanta aí. Mas prostrado o coxo está, prostrado o coxo fica. Porque lá em Marcos, capítulo 14, verso 22, quando ele está andando sobre as águas, o que vai acontecer com ele, pastor Diniz? Ele vai afundar, não vai? O que Jesus vai fazer com ele? Jesus vai falar para ele levantar e voltar para o barco? Não, porque discípulo de Jesus não pisa de ninguém. Discípulo de Jesus tem que fazer que nem Jesus faz. Está afundando, mas meu papel não é afundar, meu papel é levantar quem está afundando. Ele libera a palavra, o coxo não levanta, mas ele entendeu, lá eu estava afundando. Jesus veio até a mim, me estendeu a mão direita, porque Isaías 10, verso 27 vai dizer que a unção que despedaça todo jugo está sobre a nossa mão direita. Sabe o que Deus está dizendo para alguém? Para de ficar falando com aquele teu filho, espere ele dormir e unja a testa dele com a tua mão direita que está pegando fogo. Tem glória ou tem glória? Tem aleluia. Não tem aleluia. Pedro vai entender, o que eu não faço com a palavra, eu faço com a mão. Quando ele estende a mão pro coxo, Felipe, o texto vai dizer que os tornozelos dele, pastor Vange, ó, se firma, e ele vai para casa. Porque se tu pegar o texto, tu vai ver que a esmola não é pro coxo. Deixa pra lá, né? Deixa pra lá, né? Porque tem gente que só te leva enquanto tá ganhando o quê? Deixa pra lá. Tem gente que só te leva quando está recebendo esmola. Quer ver ele parar de te carregar quando tu começa a andar com a tua própria perna? Vai acabar a esmola de alguém. O texto vai dizer que ele vai soltar, entrar soltando e adorando para dentro do. Só que ele vai incomodar quem tem a Torá. Não sou contra quem tem, acho lindo. Amo sentar para aprender, meus irmãos que tem. Só que não adianta ter a Torá, não adianta ter o latim, ter o grego e não ter poder. Aí vai incomodar eles, que eles têm isso tudo e não tem o que o cara pesado de língua tem. O quê? Poder. Pedro tem poder para levantar o coxo com a mão. Já que com a palavra eu não levanto, o que eu não faço com a palavra. Aí é Jesus dizendo para nós, para de falar um pouco e vai com a prática. Porque nós temos uma igreja que fala muito bem, mas quando Jesus olha do céu para a prática, está todo mundo devendo. Corremos, pastor. Só que agora é a oferta que ele ganha, pastor. É a oferta. Hoje eles querem vir aqui na gente, já quer escolher o que quer comer, não é isso? Eu estou no texto, tá? Ele quer escolher o que quer ganhar, não é isso, irmãos? Tem gente que tenta corromper a gente, né? Pergunta o que a gente gosta. Não, mano, eu gosto de pregar por amor. Eu gosto de pregar porque eu reconheço que eu estou devendo muito ainda a quem me resgatou. Então, ele não vai ganhar oferta nenhuma. Sabe o que o Pedro com o João vai ganhar? Um cárcere. Pedro, João e os apóstolos. Primeira cadeia. E vamos correr por causa da hora que eu entrego em 5 minutos, pastor. Aí correu, preso, Pedro, João e os apóstolos. Por quê? Pedro, João e os apóstolos. Porque tem hora que tu tem que sentar com o mais velho. Como é que ganha experiência? E se tu tem uma chamada, tu tem que aprender a sentar com os mais velhos para adquirir. Aí eu entendi, quando eu fui preso, eu não ficava com pessoas novas. Sabe quem sentava na minha comarca, pastor? Só os idosos, gostavam de ficar conversando comigo, eu era mais novo na cela. Aí eu ficava perguntando, por que eu sento com os idosos? Aí Jesus falou para mim, dentro da cadeia, porque eu estou te ensinando a adquirir experiência com os mais velhos. Eles vão te ensinar. Então Pedro vai passar com os apóstolos. Primeira cadeia de Pedro é com os apóstolos, adquirindo o quê? Experiência. Mas eu vou trazer coisa melhor. Tem processo teu que vai ter muita gente em tua volta. Mas tem processo teu que ficará você e seu esposo. Tem processo teu que só ficará você e Deus. Primeira cadeia, Pedro com João e os apóstolos. Segunda cadeia, porque o sistema tentou corromper Pedro. E quem confronta o sistema, a atitude do sistema qual é? Viu lá com Malafaia? Viu lá? Confrontou o sistema. O que o sistema, o que Alexandre de Moraes mandou fazer agora com o bispo Silas Malafaia agora? O que ele quer
quer fazer com Silas, ele pensou que prender. Só que ele vai arrumar um problema muito sério para a vida dele. Porque uma coisa é mexer com quem não tem compromisso. Uma coisa é mexer com quem tem compromisso com o céu. Olha só. E desceu um rolo aqui, encaixei a mensagem do Alexandre de Moraes de Pedro com Malafaia. Olha aqui, pega. Herodes é o Alexandre de Moraes. Herodes é Alexandre de Moraes. Pedro é o Malafaia. Porque tem alguém confrontando o sistema. Tem alguém confrontando o quê? A igreja tem que voltar a pregar. Ladrão, mentiroso é mentiroso. Está na hora da igreja voltar a pregar. 7:1 é 7:1. Está na hora de alguém voltar a pregar. Um Deus que dá vida, mas um Deus que também mata. Está na hora de a igreja voltar a pregar. Um Deus que cura, mas um Deus que fere. Está na hora de alguém voltar a pregar. E quem estava confrontando o sistema? Só ele. Todo mundo abandonou o Silas. Só o Silas que confronta o sistema. Cadê a igreja primitiva? Não, está lá agora. Que coisa linda. Se degradiando. Leonardo Salles e Eliseu Rodrigues. Tem que os dois tomar vergonha na cara e se converter. Que não está bonito nem para um nem para outro. É para ajuntar, para confrontar contra o sistema. Mas é assim, né? É assim mesmo. Eu vi também com Moisés. Eu vi hebreu querendo matar hebreu. Eu vi. É mais fácil hebreu matar hebreu do que hebreu levantar hebreu que está caído. Então o sistema é assim. Quando tu confrontar ele, Natan, o que ele vai falar? Eu tenho que calar o Natan. Por quê? Ele está me confrontando. Ele vai abrir a visão de quem está em volta de. Tem gente que está fazendo, gente, não é porque quer fazer. É por causa da cegueira espiritual. E a pior cegueira não é aquele cara que nasce cego. A pior cegueira que nós temos é a cegueira espiritual. Aí tu lembra, né, de Geazi? Tu lembra de Geazi? Que Eliseu vai orar, Jesus, Deus, abre a visão do moço. Então ele vai confrontar. Aí o sistema, quando ele não pode prender da primeira. Ele tem que soltar Pedro em Atos 4. Vai tentar fazer acordo. Mas como é que faz acordo com quem está voando? Como é que faz acordo com quem está voando? Com quem está ouvindo o céu, até anda conversando com o céu. Como é que faz acordo? Ele tenta fazer acordo. Pedro, vamos te soltar porque não tem acusação. Mas Pedro vem mais brabo ainda. Agora não vai ser o coxo. Agora vai ser quase 3.000. Prende de novo. Só que ele vai intimidar João, velho. Ele vai intimidar João. João vai ficar com medo, pastora. João, Pedro, tu é doido. Pedro, eu vou voltar para Jerusalém. Encara o sistema você sozinho. Fica tu com o sistema. Aí ele vai prender Pedro e João, Atos 5. Agora não tem acusação. Ele chama Pedro para acordo de novo, Vange. Pedro, que não tem acordo com... Quem é do céu não tem acordo com o sistema da terra. Quem é do céu não tem acordo com o pecado, irmão. Pecado é pecado. Para de pregar contra isso aí, pastor. Tem nada a ver, vai levar uma cambada para o inferno. Tem nada a ver, é um demônio que está em muitas igrejas. Tem nada a ver, tu vai ver o nada a ver. Tu vai bem escutar Jesus, quando tu foi seguir o demônio do nada a ver, ó. Nada a ver te pegou. Daí tu diz que ele chama Pedro. Pedro, não tem acordo. Foi quase 3. Agora Pedro vai acabar com o sistema de vez. Quase 3. Agora não é quase 3, Natan. Agora é 5.000 almas. Aí, Herodes, rapaz, não tem acordo com esse cara. Já que não tem acordo com esse cara, o que faz, pastora? Viu o Bolsonaro? Tentaram acordo. Não teve acordo. O que tentaram fazer com ele? Será que deram uma facada só para ferir ou para matar? Então, quando o sistema não faz acordo contigo, que tu não aceita, que tu não abraça, ou eles te prendem, ou eles te matam. Pedro. Só que Pedro não tem acordo. Pedro prega mais duro de novo. Agora Pedro vem mais rasgando com tudo. Atos 2:36 ou 38. Arrependei-vos do seu pecado, que é chegado o reino do céu. 5.000 almas se rende, mas é heróis. Não dá mais não. Agora ele matou Tiago, a filha de espada, agora eu pego ele. Matei o Tiago.
Só que uma coisa é matar quem cumpriu o ministério. Ele não matou. Ele fez o favor para o céu, devolver a casa dele por herança. Agora Pedro tu não mata, Herodes. Por quê? Pedro está começando. Ele guarda Pedro. Por causa de quê? É festa. Não pode ter sangue, festa do pão arma, então tem que guardar Pedro por quantos dias? Pegou? Só que mexeu comigo. Quantos dias ele está dando para Pedro, pastor Vans? Quantos dias? 7. Mas um dia para Deus é como se fosse o quê? Então ele não deu 7 dias. Olha a loucura de Herodes, pastor. Ele deu 7.000 anos para uma igreja se posicionar e soltar Pedro. Para ele é 7, para Jesus é 7.000 anos. A Pedro dizendo, rapaz, que favor tu me fez. Agora eu entendi. É hora de eu descansar um pouco, porque eu vou fazer voltar a igreja primitiva orar. Agora o texto diz que enquanto Tiago morre não tem igreja, né? Mas alguém disse, ó, o apóstolo Pedro está preso para morrer daqui a uma semana. Maria vai chamar a igreja. Igreja, porque eu descobri, pastor, que aonde eu não posso ir. Acabei, pastor, pode vir para cá, por favor. Acabei. Está na hora da igreja entender. Tem lugar que tu não pode ir, mas a tua oração chega. Enquanto Pedro está preso, a igreja está reunida orando por Pedro. E o texto diz bem claro que enquanto a igreja ora, Pedro dorme. Mas quando Pedro está dormindo, desce um clarão dentro da cadeia e mexe comigo. Mexe comigo. Porque enquanto Pedro dorme, quem está acordado, pastor? A igreja acordada do lado de fora, o adversário acordado do lado de dentro, né? Mas quando Pedro, que simboliza o apóstolo da igreja, acorda, olha quem dorme. Porque tem coisa tua que está guardada, que só vai ser solto quando tu despertar na madrugada. Olha aí, Deus.